Meus amigos, para que servem os contratos no futebol, hein? A gente imagina que quando nós assinamos um documento com um outro lado, com outra empresa, enfim, um documento profissional, o famoso contrato, as duas partes estão cientes, de acordo e pretendem, obviamente, respeitá-lo. Isso é uma lógica, né? Isso, na imensa maioria das vezes, quando não há uma má vontade já precoce, funciona para isso, para ter garantias, direitos e deveres dos dois lados envolvidos, né? No Botafogo acontecem casos assim, claro, mas, cara, ultimamente é, tem prevalecido, por incrível que pareça, a vontade do atleta. É o resultado da tal família, né? Parece que o clube hoje, né, na gestão do Textor, e o Textor mesmo já afirmou isso publicamente, que jamais para impedir, né, que os jogadores realizem seus sonhos profissionais, mesmo que tenham contratos vigentes com o Botafogo, né? Como uma espécie de líder, você empregado, você até se sente, poxa, que legal, né, cara? Mas aí também, eu, Rodrigo, imagino que, porra, deve haver ou deveria haver um senso de profissionalismo também do jogador, do atleta, né? É sempre importante lembrar que quando assinou o contrato, ele não teve uma arma na cabeça, ele não foi ameaçado, ele não foi obrigado. Assim o fez por livre e espontânea vontade, por interesse, né, seja por questões salariais, o projeto que lhe foi oferecido, enfim, motivos são inúmeros. Portanto, o mínimo que a gente espera, ou que esperaria, pelo visto, é que fossem homens para assumir os compromissos acordados. Por exemplo, vou dar um exemplo recente. Tivemos aí o Gregory. Só para pegar os últimos, tá? O volante, né, ele não afirmou categoricamente que desejava sair, teve o contrato renovado há pouquíssimo tempo atrás, porém todos nós sabíamos que era um desejo do Arthur Jorge levá-lo para os Emirados Árabes e que uma hora ou outra, na verdade, isso aconteceria, certo? E aí os caras vieram, os árabes vieram, havia uma multa contratual, pagaram, e aí não tem jeito, o contrato foi respeitado, por mais que nós, torcedores, não gostemos, né, do resultado, do desfecho. E aí não vou nem entrar no mérito da falta de reposição ou falta de reposições para várias posições do atual Botafogo. A discussão nem é essa agora. A questão é que o contrato tem uma cláusula e ela foi respeitada, no caso do Gregory. Beleza. Nós tivemos um caso recente também agora, parecido. O Danilo Barbosa já podendo assinar um pré-contrato com outro clube para sair no final do ano. Ele não manifestou desejo de sair, pelo contrário, ele sempre disse que adorava o clube, que por ele ficava, né? Nunca criou caso, mas o Botafogo simplesmente deixou claro que não contava com seu serviço. E aí, talvez, eu acredito que tenha liberado precocemente, né? Podia ficar com ele até dezembro, até porque estamos disputando 3 competições, o nosso elenco é limitado, né? E abriu mão do Danilo Barbosa para ele seguir lá para a Arábia. Penso eu que apenas para não pagar 5 meses ainda de salário, né? Que deveria honrar até dezembro. É uma outra questão. Mas surgiu agora recentemente, e tudo indica, né? Que será sacramentado muito em breve, o interesse do West Ham no John. Já haviam rumores, né? Já havia rumores do Manchester United, até do Everton, mas nunca algo concreto. John, que tem contrato com o Botafogo, ainda por mais 2 temporadas no mínimo, que certamente recebe uma grana absurda. John, que, por méritos, campeão da porra toda, um goleiro de nível de seleção, um baita goleiro. Isso não dá para negar, claro que não. Já recebe um salário absurdo, com toda certeza.
um cara, né, um profissional minimamente responsável com o dinheiro que ele recebe numa temporada já garante com toda certeza o futuro da terceira geração dele, tá? Eu sei que é uma discussão muito ampla, né? Não dá para generalizar, o futebol é um mundo à parte. Esses caras vivem num mundo à parte, inclusive, né? Por salários astronômicos, muitas vezes por cobranças muito pouco, né? Muito pequenas por tanto que eles ganham. E, cara, aí no Botafogo, um excesso de carinho, de zelo, de paparico, né? Onde tudo eles podem, basta querer que o Botafogo abre as pernas. O fato é que o West Ham veio com uma proposta, o Botafogo, a princípio, recusou essa primeira proposta. Dizem que a multa, né, a rescisória do John é algo, valor exorbitante, é algo que todo mundo sabe que jamais alguém pagará, porém é só para constar. E claro, né, imagina-se que no interesse de alguém negocia-se um valor que seja compatível com o futebol, com o tamanho do John hoje no futebol brasileiro, certo? Pois bem, o West Ham veio, o Botafogo recusou a primeira proposta, o West Ham demonstrou interesse e fez uma segunda proposta, falam em algo na casa dos 10 a 12 milhões de euros, né, algo na faixa de 60, 70 milhões de reais. O Botafogo ainda não se manifestou publicamente em relação à proposta financeira do clube inglês, porém, o John já falou, eu quero ir, eu quero jogar a Premier League, é importante para minha família morar lá fora, visibilidade, garantir o pé de meia. Puta, isso me deixa pé da vida. Como assim garantir o pé de meia? Que ele vai ganhar mais, ok. Que ele vai ter mais qualidade de vida, com toda certeza. Vai ficar no radar da seleção, jogando lá no West Ham, por exemplo? Não sei, cara. No Botafogo, se fosse um clube que quisesse disputar títulos realmente ano passado quis. Esse ano, definitivamente não. O radar seria muito mais fácil de estar jogando a bola que jogou em 24 aqui no Brasil, para o Carlo Ancelotti. Ainda mais com o filho do Ancelotti treinando, certo? Mas ele diz que não, tal, quer morar lá, é um desejo, é um sonho para a Europa. E o Botafogo falou que, ok, não se oporá. Tem que prevalecer a decisão do jogador, temos que agradar, temos que ser eternamente gratos pelos títulos que eles nos deram ano passado. Ah, puta merda, né, bicho? Lembremos, o John, baita goleiro, jogou no Santos, nunca foi titular absoluto lá, jogou um tempo, perdeu a vaga para o João Paulo, jogou no Inter, onde também não era titular absoluto e perdeu a vaga. No Botafogo veio, fez por onde. Mas assim, quem é o John na fila, né? Dos enormes para exigir isso e tudo mais. Exigir uma coisa, ele tem o direito pleno de querer isso. Só que ele tem que saber o seguinte: ele tem um contrato vigente, ele recebe um salário em dia, um bom salário, ele goza, de um respeito e admiração da imensa maioria da torcida, e ele foi homem, pelo menos assim a gente imagina, para assinar o contrato sabendo de todas as condições. Até tanto, salário de tanto, você deve fazer isso, isso, isso. Não é assim agora chegar, porque viu que um clube lá demonstrou interesse e dizer, eu gostaria de sair. Quer sair? Você pode. Então fala com o clube que está interessado, seus empresários aí negociarem. Seguinte, eu quero sair, o Botafogo disse que me libera, mas paguem a eles o valor que eu supostamente, né, eu valho. Claro, não será os 300 milhões que dizem, claro que não. Mas também é inadmissível, é um absurdo o Botafogo aceitar uma proposta de 10, 12 milhões de euros por um goleiro do potencial do John, da idade do John, um goleiro campeão da porra toda, eleito o melhor do ano passado no Brasil, que está no radar da seleção. Isso é aceitar farelo. Financeiramente falando, é aceitar farelo. E outra, ficar fazendo favorzinho para não desagradar o jogador, ele tem contrato, meu irmão. Se a proposta para o Botafogo for uma proposta irrisória, que não compense, é dizer para ele que não, companheiro, não. Até
não chegar nenhum clube disposto a pagar X, Y, Z, você tem contrato, você será relacionado, você vai entrar em campo e você vai jogar. Sem cara feia, sem corpo mole, porque se isso ficar evidenciado, eu imagino que o contrato, até mesmo o regime trabalhista, permita aplicar alguma sanção. Em uma empresa normal, para um trabalhador assalariado merda normal, se você faz pouco caso, você é demitido por justa causa. E ganhando, certamente, 300 mil vezes menos que um John da vida. Portanto, eu sou totalmente contra, já falei aqui, essa balela de família. Até porque se fosse família, meu irmão, você não abandona a familiar. Ah, família, família, família. Você não abandona, meu irmão. E o que o John quer é abandonar. Me desculpa, porque a proposta é vergonhosa. Se fosse uma proposta boa, maravilhoso, cara. O Botafogo é maior do que o John, do que o Gregory, do que o Rodrigo, do que qualquer um. Mas por essa proposta, para um goleiro do nível do John, no momento que ele atravessa, é uma vergonha se o Botafogo aceitar, e será uma vergonha ainda maior se assim fizer apenas para agradar o capricho do jogador. E eu deixo claro que o exemplo do goleiro alvinegro é apenas para ser um único caso. Tá? Isso acontece com qualquer outro jogador que tiver uma situação semelhante, na minha modesta opinião. E é por isso, meus amigos, que esses caras, atualmente no futebol brasileiro, 99,9% jamais deveriam ser considerados ídolos. Porque os caras simplesmente não têm vínculo algum, meu amigo. E tudo bem, não é obrigatório que tenha. São profissionais para jogar. Mas não venham com balela, sacou? E outra, respeita os contratos. Eu cito, por exemplo, os exemplos do Almada e do Luiz Henrique. Vieram, todo mundo sabia que eles viriam para passar uma temporada, né, no máximo 1,5. Chegaram, conquistaram um título assim como o John e o Gregory, saíram. Beleza, craques. Adoraria os dois de volta. Mas jamais os colocarei na galeria de ídolos. Jamais. Jamais colocarei o Gregory, porque eu tenho um preço danado na galeria de ídolo. E jamais, principalmente se sair mesmo, nessas condições que estão especulando, eu considerarei o John um ídolo. Jamais. Ídolo, para mim, meus amigos, é aquele cara que de fato demonstra respeito pelo clube, pelo seu torcedor, que é o maior patrimônio de todo o clube. Ídolo, para mim, é aquele cara que recusa propostas, ofertas financeiramente muito maiores, já satisfeitos com que o clube, que o Botafogo lhes oferece, porque eles sabem que a carreira de jogador é curta, meus amigos. Como é que eu vou dizer? E a idolatria, ela, pro resto da vida, ela vale muito mais do que 6 meses ganhando aí alguns milhões. Tenho certeza. Para mim, ídolo, cara, a gente pode, pegando até mesmo a posição, e está aqui até na arte desse vídeo, Jefferson, goleiro que recusou proposta na Europa quando o Botafogo estava na segunda divisão para continuar no clube. Goleiro que ficou aqui 8, 9 temporadas roendo o osso, e que bom que ele teve a honra de conquistar, levantar uma taça, por menor, mais inexpressiva que tenha sido. Até que em 2010 um carioca, por exemplo, não era inexpressivo. Pelo contrário, da forma que nós conquistamos então, valeu demais. Mas para mim, esse sim é ídolo. Esse sim merece estar em faixas, muros, tudo mais. E não apenas por ter ficado e recusado uma proposta, mas por ter honrado e dignificado o nosso escudo sempre, cara. Sem demagogia, sem falsos discursinhos de amor, juras de amor, não. Entrando em campo, fazendo o melhor, e fez muito bem. Tem títulos, cara, sem títulos, e virou ídolo. Portanto, meus caros, eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. Se for para sair o John, beleza, vai, segue sua vida. Desde que o West Ham ou qualquer outro clube venha aqui e pague um valor que seja justo, não essa migalha. E aí a decisão é apenas do Botafogo. Nada para falar do goleiro. Agora, sobre ele, ou qualquer outro caso semelhante que venha acontecer, já que o Botafogo parece estar em liquidação, né, no seu elenco,
que sejam homens, na hora que for assinar o contrato, sacou? Para falar, porra, não assina tão longo não, quero 1 ano só, porque meu interesse é sair. Porque isso aí é coisa de, sei lá, na minha opinião, é canalice. Aí eu não consigo me comover com esse negócio. Temos que deixar, ele tem família, vai ficar aqui de beicinho. Meu irmão, não sei em que mundo que a galera que acha isso normal vive. É um mundo maravilhoso. Sinto inveja, deve ser algo próximo do paraíso. Eu definitivamente não consigo. Eu definitivamente não aceito, não concordo. Meu irmão, eu na minha vida medíocre, eu sou cobrado pra cacete. Eu honro o que eu falo, o que eu assino, então, nem se fala. E claro, estou sempre antenado, melhores opções profissionais aí. Mas mesmo se um dia eu vier a trocar meu atual emprego, por exemplo, tem lá o que eu preciso fazer. Tem lá o que eu vou ganhar, tem lá o que eu deixarei de ganhar. Eu não vou simplesmente abandonar. Pelo menos isso para mim não é justo, não é honesto, não é coisa de homem. Quero saber de vocês aí o que vocês pensam a respeito. Mas antes, nessa vibe, vamos para nossa dica musical aqui no cantinho? Se liga aí. Pois é, meus caros. E aí, bicho, como vocês sabem aqui no cantinho, sempre tem uma dica musical, uma sugestão musical que fica já aqui no descritivo deste vídeo, que certamente você clicará para escutar no seu streaming favorito, né? Depois de se inscrever no canal, dar o like, que é muito importante, clube de membros, se você tiver interesse. Deixo a dica para quem gosta de punk rock. Na Casa dos Ramones, isso aqui é uma banda conhecidíssima, cara, Mr. T Experience, cara. Para quem gosta, Dr. Frank é gênio, compositor genial. Esse disco eu trouxe, obviamente, por conta do nome, além de ser um disco maravilhoso. Love's Dead, meus amigos. O amor está morto. Pois é, o amor, inclusive pelo clube, né, que os jogadores fazem juras e mais juras. Desconfiem, duvidem de todas, cara. Repito, amor mesmo sentia o Jefferson, o John, o Grego, ninguém sente amor. Estão aí para jogar, ganhar o dinheiro e na primeira oportunidade vão querer sair mesmo. Não importa a situação, não importa o momento da temporada, nada. Portanto, se nessa vibe você quiser ouvir um disco bom pra cacete, punk rock, estilo harmônico, Mr. T Experience, tenho certeza que vocês vão gostar aqui, ó. Essa é a dica musical do cantinho hoje, valeu? Espero que vocês gostem, depois vocês comentem. E assim, meus caros, eu me despeço, aguardando os comentários para a gente trocar ideia. E aí, contrato vale para alguma coisa? Afinal de contas, John, um dia, poderá ser chamado de ídolo, caso de fato saia nessa situação? Comente aí. Valeu, um grande abraço, saudações alvinegros.